E o nosso tema do dia é a fertilização. Sobre o assunto, eu converso então com a médica ginecologista da Clínica Fertilitar em Porto Alegre, especialista em medicina reprodutiva, doutora Ariane Kira. Bom dia, doutora, seja bem-vindo à Rádio ABC. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Uma honra poder falar desse assunto que eu sou muito fã e expor um pouquinho a todos os ouvintes um pouquinho desse conhecimento. Agradecemos muito a tua presença, doutora Ariane, e a gente queria entender, primeiramente, no início dessa entrevista, qual que é o primeiro passo, então, para a preservação da fertilidade, especialmente aí nas meninas. Perfeito. Bom, o primeiro passo é essa paciente fazer uma avaliação de saúde, né? Onde a gente vai poder fazer uma revisão de todo o ponto de vista ginecológico, revisão de preventivo, exame mamário. A gente vai fazer exames de sangue para avaliar toda a parte metabólica dessa paciente. E num segundo momento, é imprescindível avaliar a reserva ovariana dessa paciente. O que significa isso, né? A gente tentar estimar qual é a poupança de óvulos que essa paciente tem no momento que ela chega na consulta, no consultório, né? Então, a gente tem algumas ferramentas, algumas estratégias, onde a gente pode tentar estimar qual é o patrimônio de óvulos que essa paciente tem dentro do ovário. E, a partir de então, recomendar ou indicar algum tratamento de reprodução ou um tratamento para preservação destes óvulos, baseado nesse número que a gente encontra. Muito interessante. E aí a gente tem também, doutora Ariane, a ovodoação. O que é a ovodoação? Quem pode doar? Quem pode receber? A gente pode envolver familiares? Conta pra gente. Adriana, a ovodoação no Brasil, ela é possível apenas através do compartilhamento. O que significa isso? Hoje existem casais que têm dificuldades em obter uma gestação de uma forma natural e para esses casais é indicada a fertilização in vitro, tá? Por inúmeras causas. Existem casais em que a paciente, a mulher, não tem óvulos o suficiente para conseguir uma gestação espontânea e, em contrapartida, existem outros casais que também enfrentam dificuldades na concepção que vão ter indicação de fertilização in vitro por outras razões, tá? Então, existe a possibilidade do casal que tem óvulos em número suficiente compartilhar com outro casal a carga genética feminina dessa mulher. E, por outro lado, o casal que recebe essa carga genética através dos óvulos doados ajuda no pagamento do tratamento do outro casal. Na verdade, é um casal ajudando o outro da maneira que pode. E o projeto em si é muito bonito, tá? Quem é que pode doar? Hoje no Brasil, a doação é anônima, se preserva a identidade tanto da doadora quanto da receptora. A doadora necessariamente deve ter menos do que 35 anos, passar por uma avaliação psíquica, uma avaliação de saúde, uma avaliação genética, de exames virais, enfim, toda uma rotina muito especial para essa doadora poder ser incluída no programa de ovodoação. É muito interessante, doutora Ariane. Significa, então, que quem recebe a doação do óvulo não tem acesso às informações da doadora? Ou se por acaso ela quiser ter acesso? Ela vai ter acesso a informações relevantes para a prole. Por exemplo, ela tem acesso à carga genética, ela tem acesso ao histórico de saúde, ela tem acesso a características físicas, tanto da doadora quanto da família, mas em relação à identidade, ao nome, à naturalidade dessa paciente, infelizmente a gente não pode revelar. Muito interessante. Doutora Ariane, o que diz a lei brasileira sobre a ovodoação? Existe algum tipo de restrição importante? Todas as mulheres, dentro desses requisitos que a senhora citou, podem fazer essa doação ou não? A legislação brasileira prevê que todas as pacientes que forem incluídas no programa de ovodoação sejam pacientes onde o anonimato esteja
preservado, né? É um procedimento hoje sigiloso, onde a gente tem que cuidar muito com a preservação do anonimato. Uma outra coisa importante da gente conversar, Adriana, é sobre o número de filhos, né? Se a doadora já tem 2 meninos ou 2 meninas já nascidos, é interessante que ela não seja incluída no programa de doação para que não tenham filhos além do estimado pela legislação, né? Então, a gente tenta incluir no programa somente as pacientes que preencham todos os requisitos, que a gente não vai enfrentar nenhum impedimento futuro. E isso não causa repercussão tanto no casal que vai doar, quanto no casal que vai receber estes óvulos. Bastante interessante, doutora Ariane. E a possibilidade de doar os óvulos e tornar esse tratamento de fertilização para quem quer fazer esse tratamento mais barato, inclusive? Sem dúvida. A ovodoação permite com que o casal doador, assim como ele está contribuindo com uma parte da carga genética para o casal receptor, ele vai ter sim uma isenção bastante grande no custo total, no custo global do tratamento, né? Visto que ele está compartilhando um pouquinho da carga genética e o casal receptor, em contrapartida, ajuda no custeio do tratamento. É muito interessante porque, afinal de contas, todo esse movimento em prol da formação de uma família precisa também de um acompanhamento psicológico, né, doutora Ariane? Eu acredito que a fertilização, ela é um tratamento multidisciplinar, né? Sem dúvida. É um tratamento que a gente que vive na prática percebe que ele envolve muito a parte física, a parte emocional, envolve custos, envolve tempo. Então, quanto mais preparado, quanto mais amparado, quanto mais ouvido esse casal que vai entrar nesse processo reprodutivo, melhor. Inclusive, a gente vê que os desfechos gestacionais costumam ser muito melhores quanto mais preparado está esse casal. Então, hoje aqui no Fertilitar temos um centro de atendimento psicológico, de amparo, para ouvir esses casais, né? Onde a gente está preparado para receber todas as dúvidas e angústias que eventualmente possam surgir ao longo do caminho. Muito bom. No caso do congelamento dos embriões, doutora Ariane, como é feito esse congelamento? A gente fala muito do congelamento do óvulo, mas também dos embriões é possível fazer, né? Em que casos que ele é recomendado, inclusive? É possível sim, Adriana. Normalmente, quando a gente faz um tratamento completo de fertilização in vitro e se transfere 1 ou 2 ou mais embriões para o interior do útero da paciente e eventualmente sobram embriões, é feito o congelamento desses embriões. A técnica disponível hoje para o congelamento, ela foi bastante aperfeiçoada e hoje temos resultados excelentes, compatíveis com embriões transferidos a fresco, né, sem terem sido congelados previamente. E hoje a técnica se chama vitrificação. Então, uma vez que esse embrião é congelado, ele pode ser mantido por tempo indeterminado dentro do nitrogênio líquido, sem que esse embrião se deteriore ao longo do tempo. Então, por mais que essa paciente volte para transferir esse embrião daqui 5, 10, 15 anos, esse embrião, em princípio, tem todas as características genéticas de qualidade preservadas, iguais ao momento em que ele foi congelado. Então, é uma excelente ferramenta para a gente manter a qualidade genética dos pais no momento em que foi feito o tratamento. Existe uma idade máxima, doutora Ariane, que a mulher pode fazer a implantação desse embrião? Existe. A recomendação hoje do Ministério da Saúde, das Sociedades Brasileiras de Reprodução Assistida e Reprodução Humana, é que se dê preferência para fazer todos os tratamentos antes dos 50 anos. Tá? Então, seria formalmente ilegal fazer após os 50 anos,
mas sim, essa paciente deve ser avaliada, ela deve ser rediscutida, inclusive por um comitê de ética, se possível, para avaliar se ela tem condições de saúde de gestar. Muito bom. Doutora Ariane, o que é adoção de embriões? A adoção de embriões é um pouquinho diferente da adoção de óvulos, pois este casal que está interessado em adotar um embrião, ele vai receber um embrião que foi doado por um outro casal, onde não se terá a carga genética tanto da futura mãe quanto do futuro pai. A carga genética será deste casal que doou esse embrião e a gente consegue, através de um preparo uterino prévio, transferir no interior do útero deste casal, dessa paciente receptora, que vai poder gestar normalmente. Tá? Mas a carga genética será de um outro casal, por isso a gente denomina adoção. Doutora Ariane, há alguma possibilidade da mãe adotante, né, da mãe onde foi implantado o embrião, ter alguma característica genética dela nesse embrião? Não todas a gente sabe, né, mas alguma delas pode ser transferida ou não há essa possibilidade? Só por curiosidade mesmo, a gente se pergunta muito sobre isso, né? Se a gente for avaliar a carga genética cromossômica, ela vai ser compatível com a carga genética dos pais originais. Mas se tem pesquisas hoje onde a gente tem visto que se chamam epigenética, que tem visto que existem transformações muito sutis, muito pequenas no DNA desse embrião, desse feto que está se desenvolvendo, que sim podem ter interferência da mãe, né, que está adotando esse embrião. Mas se a gente for avaliar o cromossomo em si, o DNA, ele é compatível com o casal que doou e não com a mãe que está adotando. Essas mínimas variações genéticas, essas interferências que sim a gente está pesquisando hoje, elas a gente ainda não consegue identificar de maneira através de um exame de um cariótipo, por exemplo, a gente não consegue identificar essas pequenas alterações sutis. Mas o que sim a gente vê na prática é que sim pode ter uma interferência. Doutora Ariane, como é a avaliação da infertilidade do homem? Existe algum tratamento específico para eles? Perfeito. Adriana, avaliar a fertilidade masculina, a gente consegue fazer de uma forma mais direta, né? Além de exames de sangue, exames para avaliação de saúde desse homem, para avaliar o potencial fértil de um homem, a gente pede, no primeiro momento, um espermograma, que é a avaliação dos espermatozoides do ejaculado. E ali a gente vai conseguir avaliar o número de espermatozoides, a motilidade dos espermatozoides, ou seja, a capacidade desses espermatozoides nadarem rápido e para frente. A gente consegue avaliar a concentração de formas normais de espermatozoides vivos. E a partir deste exame, que é um exame simples, a gente consegue ter uma ideia bastante importante do potencial reprodutivo deste homem. Quando a gente fala em saúde, doutora, algumas pessoas falam muito sobre a questão da genética, né, sobre a carga genética. Só que a gente também precisa avaliar nesses casos os nossos hábitos, né? Afinal de contas, o consumo de álcool em excesso, tabagismo, obesidade, tudo isso pode atrapalhar a fertilidade do homem e da mulher, né? Com certeza, Adriana, muito boa a tua observação. Eu acho que, além de indicar qualquer tratamento, seja de reprodução assistida, seja para tentar engravidar de forma natural, nós, como médicos, devemos assumir uma postura de promoção de saúde, né? E promoção de saúde tem que, sim, levar em conta hábitos de vida. E, a partir de então, a gente recomendar cessar tabagismo, diminuir consumo de álcool ou moderar consumo de álcool, de cafeína, promover que esse paciente se preocupe em fazer exercício físico, na manutenção de um peso adequado, que tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai favorecer e ajudar no processo de concepção, seja ele através
de forma espontânea ou através com o empurrãozinho da ciência, através da reprodução assistida. Mas sim, sem dúvida, sempre pensar em hábitos de vida. A tecnologia em prol da fertilidade tem alcançado níveis fantásticos e muitos desses procedimentos inovadores são inclusive feitos aqui no Rio Grande do Sul, né, doutora? Adriana, nós não perdemos em nada para nenhuma clínica em nenhum lugar do mundo hoje. Isso é um grande orgulho para nós aqui do Fertilitar e do sul do país. Todas as técnicas disponíveis de fertilização in vitro ou de congelamento de óvulos, de embriões ou de tecido, todas essas técnicas nós disponibilizamos aqui na clínica e oferecemos com um nível de eficiência muito semelhante a qualquer clínica hoje, tanto de Europa, Estados Unidos, de Ásia. Então, isso para nós é um grande orgulho, saber que a gente está absolutamente compatível com qualquer outro centro de excelência ao redor do mundo. Eu achei muito interessante algumas informações que o nosso colega Lucas nos repassou. Na Fertilitar, então, foi feita a geração do primeiro bebê de laboratório da região sul, que hoje tem um rapaz aí de 31 anos. O primeiro nascimento a partir do congelamento de óvulos por técnica lenta no país, a primeira gravidez por espermatozoide extraído do epidídimo na América Latina, ou seja, que felicidade ver aí os gaúchos à frente de técnicas tão inovadoras. E graças a Deus, né, doutora, a gente vê um rapaz de 31 anos aí trabalhando, tendo sua família, tendo tudo, graças à evolução da ciência, né? Isso é maravilhoso. Não é incrível, Adriana, a gente poder se aperfeiçoar, se desenvolver científica e tecnologicamente e ajudar todos esses pacientes, esses novos formatos de família, que a gente pode contribuir de alguma maneira, seja através do empurrãozinho da ciência, né? E saber que a gente está absolutamente capacitado para ajudar essas famílias e depois ver esses desfechos tão felizes, para nós certamente é um grande orgulho. É um grande orgulho e uma grande satisfação poder trabalhar com isso. Doutor, e a ciência já consegue, inclusive, diagnosticar possíveis doenças, como a síndrome de Down, antes mesmo da implantação no útero, né? Em alguns casos, até o sexo do bebê é analisado antes de implantar no útero, não é verdade? Adriana, existem hoje estratégias que a gente pode oferecer para algumas pacientes específicas, onde a gente consegue tirar algumas células desse embriãozinho que foi formado em laboratório. Essas células são enviadas para um laboratório onde é feita toda a análise do DNA desse embrião. A gente consegue ver os cromossomos e, a partir então, as doenças que forem oriundas de problemas cromossômicos, a gente consegue saber antes mesmo dessa paciente engravidar. Então, por exemplo, síndrome de Down, que é uma síndrome bastante comum, síndrome de Turner, síndrome de Edwards, síndrome de Patot, a gente consegue diagnosticar antes mesmo da transferência para o útero materno, né? E com isso, a gente consegue evitar, primeiro, que essa paciente tenha maiores chances de abortamento ou que tenha o nascimento, eventualmente, de alguma criança com alguma síndrome, né? Então, através dessa biópsia pré-implantacional, que é o nome que se dá para essa técnica, a gente consegue sim fazer esse rastreio antes da transferência. Muito interessante, doutora. E existe uma média de probabilidade de gravidez após um procedimento de fertilização? Por exemplo, 50% das mulheres têm uma gestação. Como é que é isso, doutora? Adriana, essa porcentagem ou possibilidade vai depender de inúmeros fatores, tá? Mas o principal é a gente saber a causa da infertilidade desse casal e, sobretudo, a idade da paciente. A gente sabe que, por melhores que sejam as técnicas hoje, e sim elas são bastante eficientes, quanto mais jovem a paciente, maiores as chances de sucesso. E isso vai acontecer tanto em tratamento de reprodução assistida, quanto para engravidar de forma natural, né? Quanto mais jovem a mulher, mais qualidade e mais quantidade de óvulos ela terá. Então, dessa maneira, maiores as chances de engravidar. O que a gente vê em reprodução assistida, basicamente é isso. Quanto mais
velha for essa mulher, maiores dificuldades a gente vai ter em termos de chance, tá? Então, por isso que é muito importante, quase que uma força-tarefa nossa, falar em preservar a fertilidade, né? Para que a gente tenha, sim, as melhores chances, os melhores números em qualquer tratamento. Existe uma data limite para preservar os nossos gametas, doutora? Mulheres e homens? Até os homens podem, inclusive, preservar os espermatozoides no caso de um tratamento contra o câncer, alguma coisa assim nesse sentido, né? Isso. Hoje a preservação da fertilidade é uma realidade, onde a gente oferece aqui na clínica, onde é possível se congelar tanto espermatozoides quanto óvulos, né? E essa técnica tem resultados bastante expressivos, tá? O paciente que vai fazer uma cirurgia ou que vai ser submetido a quimio ou radioterapia, é possível que se congele tanto os espermatozoides ou óvulos antes desse tratamento, e assim a gente tira a interferência negativa desses tratamentos sobre a fertilidade desse paciente. No momento que ele já estiver curado, que já tiver superado a doença ou a cirurgia, ele pode sim retornar, recuperar essas células e ter a família no formato em que ele sempre sonhou. Então é uma grande estratégia que sim a gente deve falar sobre ela. Doutora Ariane, existe algum protocolo específico para as novas formações familiares que a gente tem hoje? Por exemplo, pai solteiro, mãe solteira, casal homoafetivo. Existe algum protocolo específico nesses casos? Adriana, não existe um protocolo específico, né? A ideia da clínica é apoiar e fortalecer e ajudar qualquer formato de família, seja ele uma produção independente, seja para casais homoafetivos, seja para casais mais jovens, casais mais velhos. A nossa intenção é poder colaborar e ajudar, independente do formato que essa família venha a se desenhar, né? O que a gente sabe que para casais homoafetivos, a gente vai precisar ao menos de um gameta, né, masculino ou feminino. Então, para casais homoafetivos femininos, nós vamos precisar encomendar sêmen, onde a gente consegue através de banco de sêmen, para poder fazer essa fertilização e assim chegar no formato familiar desejado por essa família. No caso de casais homoafetivos masculinos, além do óvulo, nós também vamos precisar de uma barriga solidária, né, que possa gestar esse embrião para esse casal. Mas tudo isso é possível, tudo isso a gente consegue oferecer de uma maneira bastante eficiente para esses casais. Esses casais também são acompanhados por uma equipe psicológica, por uma equipe médica, por uma equipe de enfermagem, para que a gente obtenha o melhor resultado possível nesses tratamentos. Doutora Ariane, o pré-natal da mãe que recebe a fertilização, ele precisa de algum cuidado específico ou ele ocorre como pré-natal de qualquer outra mãe? De acordo com a idade, Adriana, né, claro. Perfeito. De maneira geral, o pré-natal, ele é como qualquer outro, independente da maneira com a qual você engravidou. Obviamente, se é uma paciente mais velha ou se ela já tem uma doença de base, antes diagnosticada antes, como hipertensão, como diabetes, o direcionamento do tratamento do acompanhamento desse pré-natal vai ser baseado muito na condição de saúde que essa mãe apresenta. Por ela ter engravidado através de fertilização in vitro, não muda em nada, tá? Muito interessante. Eu quero então agradecer a participação da médica ginecologista da Clínica Fertilitar em Porto Alegre, especialista em medicina reprodutiva, doutora Ariane Kira. Obrigado pelas suas informações, doutora. Eu que agradeço, Adriana. Foi um prazer poder conversar um pouquinho com vocês. Obrigada a todos os ouvintes. Estou disponível também para tirar dúvidas. Se quiserem discutir alguma ideia que não tenha ficado muito clara, eu estou à disposição. Um abraço a todos.